Meus amores, como vocês viram aí, não é? Nós iremos trabalhar e conhecer um pouco a história de Pedro. Não só de Pedro, de todos os discípulos. Mas eu trago aqui Pedro porque nós estamos, não é, no período de festa junina, aquela música que a gente gostaria de não só estar ouvindo, mas estar dançando, não é? Tananana, tanana. Infelizmente, só vai dar para escutar este ano. Mas eu sei que as minhas colegas de trabalho, não é? Estão fazendo o melhor de uma festa junina online para vocês com aula, não é? Dando um show. Bem, meus amores, e agora no dia 29 é dia de São Pedro, e aqui em Teresina tem um bairro que tem muita representatividade, que é o bairro dos pescadores, conhecidos aqui na nossa cidade, é o bairro do Porto Velho, e lá os festejos, não é? De São Pedro é muito comemorado. Infelizmente, esse ano não vai acontecer, mas sempre acontece também uma procissão de barcos que acompanham a imagem, não é? Que é levada para a igreja do Poti. Então, veja quanta representatividade tem Pedro e como a história dele é uma história bonita, não é? De um homem, não é? Que larga tudo e vai seguir a Jesus. Bem, meus amores, e como vocês viram aqui, não é? Na nossa leitura bíblica, Jesus estava pregando e as multidões e as pessoas iam se aglomerando, ele viu que tinha muitas pessoas. Então, ele chama eles que estavam no barco e aqui Pedro vinha com os outros pescadores, ele vinha de uma noite inteirinha que ele tinha passado, a noite inteira, lançava as redes, tirava as redes do rio e não pescava nada. Ele passou a noite inteirinha fazendo isso. E quando ele vai se aproximando da margem, quer chegar em casa, está cansado, quer descansar, está chateado porque não pegou nenhum peixe, aí aquela pessoa, aquele homem que ele nunca não é, que ele não conhecia, pede a ele que afaste um pouquinho a barca para que ele possa entrar e para que ele possa pregar para a multidão da barca. E Pedro faz isso imediatamente. Então Jesus sobe na barca e começa a pregar para as pessoas que iam se aglomerando ali na margem do rio. E depois disso, não é? Jesus diz para eles, não é? Para que eles lancem as redes. E aí Pedro diz: Senhor, nós passamos a noite inteirinha pescando e não conseguimos pescar nada. E ele vai e diz: lança tuas redes novamente. E quando Pedro lança as redes novamente, ele mal consegue tirar a rede do rio. Tamanha era a quantidade de peixes, não é? E daquele momento em diante, Pedro larga tudo e vai seguir, não é? A Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus é uma palavra forte, ela é verdadeira e ela sempre se cumpre. Então, quando Jesus disse para Pedro, lança as redes, ele sabia que as redes viriam cheias de peixe, não é? Então, aquele momento ali era para mostrar para Pedro, não é? Jesus estava mostrando a Pedro o quão abundante é a vida daqueles que seguem a Cristo, é a vida daqueles que pregam a palavra de Deus. É por isso que ele diz: farei de ti pescadores de homens. A partir daquele momento, ele nunca deixaria de ser pescador, mas a partir daquele momento, ele não mais pescaria os peixes, ele seria pescadores de homens. Tá bom, meus amados? Livro aberto na página 56, vamos dar início à nossa leitura de hoje, tá bom? Quando Jesus começou, a Bíblia conta assim, me perdoem, a Bíblia conta assim. Quando Jesus começou a ensinar sobre o reino de Deus, ele chamou algumas pessoas para segui-lo e caminhar com ele. Naquela época havia uma esperança em toda a população. O rei prometido por Deus estava para chegar. Ele seria da família de Davi, governaria com justiça, renovaria o coração de todas as pessoas, como Isaías havia ensinado. Seria Jesus, o Messias, o rei tão esperado. O que é Messias, meus amados? Palavra hebraica que significa ungido.
Quando alguém era ungido com óleo, entendia-se que havia sido escolhido para ser rei. A mesma palavra em grego significa Cristo. Então, Jesus Cristo, não é? O escolhido, o ungido do Senhor, Messias, ungido por Deus, não é? Como vocês viram, naquela época, quando não é os profetas ungiam a pessoa, não é como eu diz aqui, quando alguém era ungido com óleo, entendia-se que havia sido escolhido para ser rei. Venha o teu reino. Olha essa frase aqui, nós acabamos de dizê-la na nossa oração. Nós acabamos de dizer. Venha a nós o teu reino, seja feito a vossa vontade. Venha o teu reino, venha o reino de Deus. Jesus andou pela cidade da Galileia, dando boas notícias sobre o reino de Deus. Muita gente o seguia, procurando ouvir seus ensinamentos. Um dia, encontrou alguns pescadores lavando suas redes na praia do lago da Galileia. Como muitas pessoas se empurravam para chegar mais perto dele, Jesus subiu em um dos barcos e pediu a um dos pescadores que o afastasse um pouquinho da praia. Daquele palco improvisado, Jesus ensinou as pessoas. Quando acabou de falar, Jesus disse a Pedro, um dos pescadores: "Vamos para as águas mais fundas jogar a rede para pescar." Pedro respondeu: "Senhor, nossas redes estiveram na água a noite inteira e não pegamos nenhum peixe. Mas como o Senhor está falando, vou lançar a rede mais uma vez." Meus amores, quem é pescador, por exemplo, meu pai era pescador. Meu pai, ele era mecânico, o senhor Joaquim. Mas o meu pai também gostava muito de pescar. Como eu sei disso? Eu sei disso porque minha irmã me contou, porque eu era muito pequenininha quando meu pai voltou para Deus, quando meu pai morreu. Então eu era muito pequena, mas a minha irmã me contou que ele era pescador e era pescador dos bons, viu? Mas quando ele saía para pescar, ele tinha que sair bem cedinho, assim umas 3 horas da manhã. E a minha irmã ia com ele, bem pequenininha, mas ia com ele também. E às vezes minha mãe também ia com ele pescar. Então meu pai colocava a canoa no rio e colocava as redes de pesca. E minha irmã disse que ele passava, era horas e horas esperando o peixe, o melhor momento, o melhor local do rio onde ele deveria jogar a rede, porque ele sabia que ali tinha peixe, onde ele não deveria jogar. Se a rede enganchasse, ele tinha que mergulhar para desenganchar. Então, a minha irmã me contou, que quando ele saía para pescar 3 horas da manhã, muitas vezes ele só chegava 10 horas da manhã. Então isso quer dizer que ele ficava mais de 6 horas no rio, esperando o momento certo para poder retirar as redes. E o meu pai sempre vinha com peixe. Ainda tem uma coisa muito bonita também do meu pai. Ele tirava todo o peixe que a minha mãe ia consumir durante alguns dias e todos os outros peixes ele deixava assim na calçada de casa, ele botava um plástico bem grande e colocava todos os peixes naquela bancada que ele fazia improvisada. E quem quisesse que passasse ali, quem estivesse passando por ali e quisesse um peixe, não precisava pagar ele não. Bastava só pegar os peixes, colocar dentro da sacola e ir embora. Mas por que eu estou contando essa história para vocês? Porque vocês viram o tempo que eu falei que o meu pai costumava ficar no rio? Mais de 6 horas, porque, meus amores, precisa ter muita paciência para pescar. Peixe é um bichinho desconfiado, qualquer barulhinho diferente, ele, escapa. Então, precisa fazer um silêncio absurdo e ter muita paciência até a hora que ele vai lá e nhaque. E aí, ele é fisgado.
E Pedro já tinha feito isso, assim como meu pai. Pedro tinha passado, é óbvio que meu pai não passou a noite inteira, não é lançando as redes, mas Pedro tinha passado a noite inteira. E essas redes de pescas, elas não são pequenininhas não, elas são enormes, bem grandes mesmo, porque quando elas são lançadas no rio, elas precisam alcançar um grande espaço ali naquele rio, não é? Tem que abranger ali uma grande quantidade de água ali no espaço. Ali daquele rio, ali dentro daquela água. Precisa pegar bastante. Então a rede é grande, não é uma redinha pequenininha não. E aquela rede quando é jogada na água, não é? Ela também vai ficar pesada. Então ele passou a noite inteira e não pegou nada. Mas ele ouviu a pregação de Jesus. Aquela pregação que ele ouviu tocou o coração dele. Na mesma hora ele percebeu que ele não era uma pessoa como todas as outras. Então, quando Jesus diz assim para Pedro, ele diz assim, Pedro, vamos para águas mais fundas, mais profundas, não é? Ele diz, vamos para águas mais profundas para que você lance suas redes. Aí ele diz, Senhor, você não está entendendo. Eu já passei a noite todinha, não tem peixe. Mas ele confia. É tão tal que a própria palavra diz aqui na história. Ele diz, Senhor, nossas redes estiveram na água a noite inteira e não pegamos nenhum peixe. Mas, como o Senhor está falando, vou lançar as redes mais uma vez. Ele mesmo sabendo que tinha passado a noite todinha dentro daquele lago, mesmo ele sabendo, mas ele diz, Senhor, eu já joguei as redes, mas por causa da tua palavra eu vou lançar as redes mais uma vez. E vamos ver o que acontece em seguida. Assim que lançou a rede, ela se encheu de peixes. Eram tantos que Pedro chamou os companheiros de outro barco e mesmo assim os dois barcos ficaram tão cheios de peixe que quase afundaram. Pedro se ajoelhou admirado e disse, Senhor, eu sou tão cheio de erros que não mereço que o Senhor fique perto de mim. Não precisam ter medo, disse Jesus, sigam-me, e de agora em diante eu ensinarei vocês a pescar pessoas. Meus amores, essa é uma das características de Pedro. Pedro se destacou de todos os outros discípulos, primeiro porque ele era ousado, porque olha o que ele diz para Jesus, ele diz logo, né? Senhor, afasta-te de mim, eu não sou digno de ti não, eu tenho tantos erros, tanto pecado, não é? Ele já diz logo. E ele também se destaca dos outros discípulos pela ousadia dele, porque Pedro também, ele tinha uma certa impaciência, então ele falava as coisas que todo mundo queria falar, mas não tinha coragem. E Pedro ia e falava para Jesus. Ele era impulsivo, como eu falei para vocês, impulsivo, foi um dos primeiros, quando Jesus diz que vai ser crucificado, ele diz, Senhor, eu não vou permitir, e Jesus diz para ele que a palavra precisa se cumprir. Ele é impulsivo, quando Jesus vai ser capturado lá no jardim do Getsêmani, ele tira a espada de um dos soldados e corta a orelha do soldado romano. E aí Jesus diz para ele que ele não poderia, porque quem fere com a espada, pela espada será ferido. E também é esse mesmo Pedro que ama tanto a Jesus, ele ama Jesus ferozmente, ferozmente mesmo. É esse mesmo Pedro, meus amores, que vai negar Jesus 3 vezes quando ele é capturado pelos soldados.